Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é sobre A Maldição do Stephen King. Esse aqui é o 17º livro do projeto Lendo King, que existe aqui no canal desde 2020. E nesse projeto eu tô lendo os livros do mestre do horror Stephen King em ordem cronológica. Teoricamente, esse não é o 17º livro que foi publicado pelo King, porque eu não estou lendo os livros que estão esgotados aqui no Brasil ou que nunca foram publicados aqui. Eu só estou lendo os que são facilmente encontrados e os que foram publicados pela editora Suma, que é a editora que publica os livros do King aqui no Brasil. Então já ficaram de fora uns 3, 4 livros até agora, mas caso a Suma venha a republicar esses livros no futuro, eu pretendo ler eles quando forem republicados e continuar trazendo os vídeos aqui pro canal. Então, este livro saiu anteriormente com o nome de A Maldição do Cigano e ele foi um dos livros publicados sob um pseudônimo que o King criou, que era de Richard Bachman. Esse pseudônimo do King ficou conhecido por trazer umas obras mais sangrentas, mais cruéis, mais estranhas e com um teor meio raivoso de histórias. Até agora no projeto, se eu não me engano, eu só tinha lido A Autoestrada, que foi um livro que eu gostei, mas eu senti essa carga mais pesada e um tanto diferente dos outros livros do King, e agora esse aqui, A Maldição. Esse foi mais um livro que o King publicou em 1984 e ele tem mais ou menos 306 páginas nessa edição que sai pela editora Suma de Letras. Espero que você goste de assistir o vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo onde eu documento as minhas leituras, se você gosta do Stephen King, já vai deixando o seu like aí e deixa um comentário também pra mim, porque assim você ajuda no engajamento do canal. E me conta aí se você já conhecia esse livro. Esse não é um dos livros mais conhecidos do King, mas ele tem uma adaptação que saiu em 1986 e também ficou um pouco conhecido. Se você gostar do vídeo e ainda não for inscrito no canal, já se inscreva aí embaixo e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Toda semana sai mais ou menos 2 ou 3 vídeos aqui no canal. E se você quiser acompanhar mais de perto as minhas leituras, tem link na descrição pro meu perfil literário no Instagram e pra minha página no Scooby. Assim como todos os outros vídeos do projeto, eu documentei a minha leitura, a minha experiência de leitura, e é isso que vocês vão assistir a partir de agora. Olá, então, agora são umas 4 horas da tarde, hoje é quarta-feira, dia 23 de outubro. Eu comecei ontem à noite a ler A Maldição do Stephen King, mas assim, ontem eu li tipo 20 páginas. E hoje eu também não avancei muito até agora não, porque estava estudando e trabalhando de dia, eu li só um pouco no intervalo do almoço, eu acho. Tô na página 76 no momento, ele tem quase 300 páginas, e assim, muitas coisas a dizer. Então, esse livro sempre me deixou muito curiosa por conta dessa premissa, né? Que inclusive tem aqui atrás, mais magro. Um advogado, aparentemente bem sucedido, que se chama Bill Halleck, está passando por um processo no comecinho do livro, um processo lá no tribunal, né? Não sei como é que fala isso, um julgamento, eu acho, porque ele atropelou uma velha senhora cigana. E aí, né, foi culposo, não foi, sei lá, culposo, doloso, é assim que fala? Acho que sim. E aí, se ele era culpado ou não. E nesse julgamento, ele acaba saindo livre. Só que ele não sai livre porque era algo justo ou não. Eu tô tentando arrumar a câmera aqui. Ele sai livre porque ele era um grande advogado e tinha amigos lá pra limpar a barra dele. Então, tipo assim, não foi justo ele ter ficado livre do julgamento, só que ele ficou. E aí, quando ele tá saindo lá do tribunal, ele encontra um velho cigano, que aparentemente era parente da mulher que ele atropelou e matou. E esse velho cigano encosta nele e fala, mais magro. E fica falando, mais magro. Como se estivesse jogando uma espécie de maldição nele. E aí, assim, isso aqui é no comecinho do livro, que acontece, inclusive nem descreve a cena inteira, é só um pedaço, e aí
ao longo das páginas, conforme a história vai sendo contada, a partir daquele ponto ali do julgamento, a história do Bill vai sendo contada ali, ele vai meio que contando assim, na verdade é o narrador, né? Mas enfim, enquanto isso vai acontecendo, vai se misturando com cenas do passado, de quando... E aí ele vai contando meio que desde quando esses ciganos chegaram na cidade e as coisas que foram acontecendo até ali, né? Ele atropelar a senhora e parar no julgamento. Então, meio que vai contando, não é muito linear, sabe? O tempo aqui da história. E aí que ele começa, ele vai, né, pra casa, tipo assim, de boas, né? Lá do julgamento, ele ficou meio com nojinho, assim, do velho cigano, porque ele não gosta de ciganos e esse cigano tinha uma espécie de machucado no nariz, e aí, ai, que nojo, né? Ele fica assim. Aí ele vai pra casa e ele sobe na balança. E aí ele tá pesando, tipo, 113 quilos, se eu não tô enganada. Ele pesava 113 quilos. Mas aí ele pesa lá e ele tá pesando no momento, tipo, no dia, acho que é no dia depois do julgamento, 111 quilos. E aí vai acontecendo isso, ele vai pesando cada dia e o peso dele vai diminuindo. E aí ele começa, no começo ele fica tipo assim, como assim, cara? Como assim, tô emagrecendo do nada, não tô fazendo dieta nem nada. Ele é um homem obeso e, tipo, ele já tentou fazer dieta várias vezes na vida, nunca deu certo e tal, aquela coisa, nem exercício. E aí ele começa a emagrecer do nada e fica suspeito, fica assim, o que está acontecendo? E a mulher dele começa a ficar preocupada, porque, né, tipo, se a pessoa tá emagrecendo muito do nada, sem tá fazendo nenhuma dieta, nem nada drástico assim na vida, não pode ser indicação de alguma doença, de que algo está errado. E aí ele vai consultar no médico e o médico fala que tá tudo de boa com ele. E ele segue emagrecendo. E assim, eu não sei se vai ser, tipo, o livro inteiro, se ele vai emagrecer até ele sumir, até ele pesar 0 quilos, se ele vai chegar num ponto e vai parar, porque por enquanto ele meio que já caiu em si e já aceitou. E tipo, isso aqui eu não tô dando um spoiler, tá? Porque o que tá falando aqui é o que fala na sinopse do livro, da história. Não vou dar spoiler do que acontece aqui pra vocês, relaxem. Mas é só que assim, ele meio que, né, acreditou nisso quando o cigano falou ele pra ele ficar mais magro, assim, ele acreditou que tava sendo amaldiçoado. E aí, como o próprio livro diz, né, a maldição do cigano, que era o título antigo. E aí ele começa a ficar encucado com aquilo, pensando, cara, será que eu realmente será que eu realmente fui amaldiçoado e, sei lá, vou emagrecer até morrer, ou o que vai acontecer? E ele meio que começa a ficar pensando, encucado com isso, sabe? E aí eu tô muito curiosa, porque eu não sei se vai ser daquelas histórias do King que, tipo assim, a pessoa meio que vai, sei lá, se tocar da merda que ela fez, nesse caso, porque o cara tá errado, né? Ele fez uma coisa muito errada, ele atropelou a mulher e saiu impune disso. Ou se, sei lá, ele só vai ser condenado até sumir, até morrer, não sei. Eu tô muito curiosa e tá sendo até bem fluida a leitura. Não tô achando nada, até agora, né? 76 páginas, não achei nada prolixo, porque geralmente os livros do King são, né? Ele enrola bastante, descreve bastante. Por enquanto, não tô achando muito disso, não. E eu não entendi ainda se esse vai ser um livro de terror ou só um suspense. Eu gostaria muito que fosse um livro de terror, porque faz muito tempo que eu não leio um terrorzão do King. Eu tô com muitas saudades. Mas aí, assim, uma coisa que eu fiquei pensando a respeito é que, cara, o King realmente, ele fez tudo, né, aparentemente. Tipo, aparentemente, na vida dele até hoje, sei lá, provavelmente até o final dos dias dele, ele vai ter feito de tudo no aspecto de criatividade, de escrita, principalmente de suspense e terror. Porque é umas histórias que, assim, da onde que ele tira? Ah, vou criar uma história aqui, um livro, com um cara que vai ficar emagrecendo sem parar. Do nada. Tipo assim, sabe? Eu não sei, gente. Eu não sei. Eu realmente fico abismada com a capacidade desse homem. E aí eu decidi que eu não vou ficar fazendo como os outros livros, de tipo, vou dividir certinho e vou ler 100 páginas, venho e falo aqui, vou ler 100 páginas, venho e falo, vou ler 100 páginas, venho e falo. Porque eu não tava gostando do formato dos outros vídeos assim, então eu vou vir falar aqui quando eu tiver coisas pra falar. Se daqui 20 páginas acontecer um negócio e eu ficar muito louco, eu vou voltar aqui e vou conversar, tá? Então, espero que vocês estejam gostando aí de assistir este vídeo, essa espécie de vlog de leitura, sei lá o quê.
Então vou voltar para a leitura aqui, mas estou bem interessada. Se você já tiver lido A Maldição, me conta aí nos comentários. Bom dia, pessoas amantes do King. Então, eu queria ter gravado isso aqui ontem à noite, porque eu fiquei lendo A Maldição até dormir, literalmente. Tipo assim, eu tava caindo no sono e eu larguei ele e fui dormir. E eu queria ter falado sobre a parte que eu tava lendo ontem à noite, só que eu tava com muito sono e eu não tava conseguindo concatenar as ideias. Então eu deixei pra falar hoje de manhã. É o seguinte, ontem à noite eu cheguei na página 170, mais ou menos, porque aí agora de manhã eu já li mais um capítulo, 175. E aí, tava numa parte que, assim, o livro começou bem intrigante. Aí, todas essas páginas, desde a última vez que eu falei com vocês até ter chegado nessa página 175, ele tava num nível meio que assim, ó, sabe? Tipo, não tava nem subindo nem descendo a história. Tava assim, não sei muito o que está acontecendo. Porque entrou numa parte que o Bill Haddock tava meio que numa busca aqui na história. Inclusive tem alguns capítulos que se chamam, tipo, a busca, sei lá. Porque ele tava buscando um negócio, que não vou falar pra não ser spoiler aqui. Tava atrás do negócio. E aí ele saiu, andando lá pelos Estados Unidos, viajando, né? E aí não tava numa parte muito interessante, sabe? A história tava ficando meio tediosa. E nem acho que seja pela questão da descrição, porque tava acontecendo várias coisas. Só que eu tava achando que eram coisas previsíveis, sabe? Então eu tava ficando entediada, tava começando a ficar entediada e tava demorando a passar. A leitura não tava muito interessante. Mas de mais interessante que aconteceu nessas últimas páginas foi que outros personagens apareceram também e pareciam está interligado com a questão dos ciganos e com essa questão da maldição. Parece que outros personagens ali da história também tinham sido amaldiçoados pelo velho cigano, que aí depois apareceu o nome dele aqui, ele se chama Tados Lenk, não sei como se pronuncia, e ele parecia ter amaldiçoado outros participantes, pessoas envolvidas ali na treta, envolvidas com o Bill, que meio que ajudaram ele a se safar da morte da cigana que ele atropelou. Tá, tem esse ponto de ter envolvido outros personagens, foi interessante. E aí também uma coisa que eu achei bom de ler aqui, gostei da história também, foi esses personagens refletindo acerca dos ciganos, do povo cigano. E aí eu gostei muito dessa parte, porque, gente, esse livro foi publicado em 84, se eu não tô enganada. Sim, e uma coisa interessante que eu acho que eu já falei sobre isso, é que ele foi publicado sob o pseudônimo do Richard Bachman. Então, quando ele foi publicado, as pessoas não sabiam que era o Stephen King que estava escrevendo essa história. Então, assim, meio que foi aquela questão toda, né, do Stephen King ter publicado esses livros sob o pseudônimo, pra ver se, assim, os livros dele vendiam só por conta do nome dele, ou se realmente ele era um bom escritor e as histórias eram boas e o povo realmente gostava. E aí ele queria fazer esse teste, né, quando ele publicava os livros sob esse pseudônimo de Richard Bachman. E esse aqui foi um desses livros. Eu acho que deve ter sido o último, porque logo depois ele foi descoberto, descobriram que o Richard era o Stephen King, e acabou essa questão do pseudônimo, de usar o pseudônimo dele. Então, assim, aqui mesmo não tendo sido publicado com o nome Stephen King, um autor que já era famoso e estava começando a ficar consagrado ali na época, eu achei interessante ele trazer esse tema, sabe? E falar sobre essa questão, porque a gente sabe que o povo dos Estados Unidos são um povo tanto quanto preconceituoso com as pessoas diferentes, são um povo bem xenofóbico também, muito racista e preconceituoso. E essa questão dos ciganos, eu gostei de ser retratada aqui, sabe? Porque fala bastante sobre esse preconceito mesmo. Então, tem uma cena aqui que são dois
homens brancos ali da cidade grande, ricos, poderosos, refletindo sobre isso, sabe? Falando que eles entendiam, tipo, essa ira dos ciganos de ter possivelmente amaldiçoado esses homens, porque esse povo sempre foi esculachado, eles chegavam sempre nas cidades, as pessoas maltratavam eles, assediavam, violentavam suas mulheres e não estavam nem aí com isso, porque era um povo que se reproduzia muito, e isso eu tô falando com as palavras aqui do texto, tá? Era um povo que se reproduzia muito, então assim, matar umas pessoas, assediar, violentar umas mulheres ali, não ia fazer diferença. Eu tô falando isso com as palavras que eles estão falando, que eles falaram aqui na história. Eu achei isso muito, muito bom, sabe? Tá presente na história. Esse diálogo, essa discussão. E, sabe, eles fizeram essa reflexão e falaram, tipo, cara, dá pra entender a ira dele, porque a ira desse povo, porque nós sempre fomos escrotos com eles e, assim, tipo, faz sentido. E eu gostei dessa reflexão. E aí depois entrou numa parte aqui que eu tô gostando, que é a questão da vingança e de justiça. Só que eu vou deixar pra falar disso mais pra frente, porque é tipo assim, nesse capítulo que eu comecei agora de manhã que começou a falar sobre isso. Então eu quero ver onde que vai dar. Mas aí, esse último... Se eu tivesse feito essa atualização aqui ontem à noite, eu ia ter parado nessa questão de estar numa parte meio tediosa da história. Mas esse capítulo que eu li hoje de manhã deu meio que já uma virada, assim, ó. Então agora já tá bem... Já tô achando bem interessante novamente a história, porque começou a tratar dessa questão de vingança e justiça. Então eu já tô, assim, ó, de olhos atentos. E aí, eu acho que deve dar pra eu acabar ele... Falta menos de 100 páginas agora. Não sei se eu consigo acabar ele agora de manhã, porque eu tenho que estudar. Mas eu acho que eu acabo ele hoje de boa. Eu tava pensando sobre isso, inclusive, mesmo sendo um livro curto, eu já li uns 4 livros curtinhos, assim, do King, com, tipo, menos de 300 páginas, mais ou menos. E eu tava me lembrando que é muito louco essa questão da escrita dele, porque mesmo sendo livros curtos, até hoje eu só li um livro, só teve um livro dele que eu consegui ler em um único dia. Os outros, por menores que fossem, eu li em, tipo, 2, 3, 4 dias. O livro que eu consegui ler em um dia só foi A Hora do Lobisomem. Os outros, mesmo sendo curtinhos como esse aqui, não consigo ler em um dia só, porque eu acho que é bem densa mesmo a escrita dele. E aí é isso, tá? Que eu tinha pra falar aqui até agora. Me conta aí se você tá gostando de assistir esse vídeo, se você já conhecia esse livro do King. Eu confesso que esse foi um dos que eu fui conhecer só mais pra frente. Não é um livro muito falado dele. Pois bem, acabei de terminar, nesse exato instante, de ler A Maldição do Stephen King. E agora é o mesmo dia, sei lá, quinta-feira, eu acho. O mesmo dia do outro take, acho que é quinta-feira, dia 24 de fevereiro, se eu não estou enganada. Agora já está à noite e a luz deve estar meio estourada por conta das paredes brancas. Sinto muito, mas vamos focar nesse livro, porque assim, ele tem 200... Bom, a minha memória está lotada, então eu vou ter que ser breve nessa finalização aqui. Esse livro tem mais ou menos umas 280 páginas. E aí, quando eu vim falar aqui com vocês, eu acho que eu tava lá pela 240, 180 mais ou menos, alguma coisa assim, não me lembro. Mas enfim, daquela parte pra frente, começou, como eu havia dito que eu imaginei que começaria, uma parte muito envolvendo vingança e justiça, e aí foi tipo o tema central, principal, foi o que rolou nessas últimas páginas. E agora que eu terminei a leitura, eu acho que é o tema principal desse livro, é sobre vingança e justiça. O que são essas questões e como isso funciona. E o final do livro, tipo assim, as últimas 2 páginas, né, a conclusão ali, é como é costumeiro do King, jogar uma bomba, falar tipo assim, você tá achando que é tal coisa que vai acontecer? Se você for um leitor desligado, você não pega. Você tá achando que é isso aqui que vai acontecer? Vai terminar tudo paz e amor? Não vai terminar tudo paz e amor, não. Deixa eu implantar o caos aqui. Deixa eu dar o meu final do jeito que eu gosto. E não vai ter final feliz, não é conto de fadas. Diferente do último livro dele que eu li, né? Que era meio que um conto de fadas, Os Olhos do Dragão. Esse aqui não. Mas esse aqui não foi um livro de terror. Eu diria que é mais um suspense, só que assim, não tem nenhuma cena de terror. Tem algumas cenas
um pouco pesadas no sentido das questões que são tratadas, como eu disse, em alguns momentos é falado sobre discriminação, sobre, acho que xenofobia também, racismo, né, contra povos diferentes, no caso aqui com os povos ciganos, e eu gostei muito desse tema. Mas assim, gente, no final acaba que eu gostei do livro, não tornou um favorito, eu acho que eu vou acabar dando, sei lá, umas 4 estrelas pra ele por aí, porque no meio ali, mais ou menos, teve uma parte que eu fiquei meio entediada, só que depois começou uma ação e assim, apesar de alguns momentos eu ter achado a história um pouco previsível, no geral, como sempre, o King é muito criativo e ele faz umas reviravoltas, ele tira uns coelhos da cartola, ele faz uns negócios que você não... É muito difícil o leitor tá esperando aquilo ali acontecer. Eu sou uma pessoa meio lerda, então assim, eu não estava esperando que essas coisas aqui acontecessem. E no geral eu gostei do livro, eu gostei da leitura, eu gostei dos acontecimentos. Só que assim, eu sou uma pessoa muito besta, porque é um livro, é uma ficção, mas eu fico com dó dos personagens. Então, tipo assim, a todo momento, como eu disse, sendo uma história de vingança, a todo momento eu ficava com dó dos dois lados. Então, assim, é lógico que tinha momentos que eu ainda pensava, nossa, esse lado não está agindo muito legal, acho que esse lado está errado, esse lado deveria ser punido. Aí em outro momento eu ficava com dó das coisas da punição que estava acontecendo, sabe? E isso aconteceu dos dois lados. Eu não vou dar spoiler aqui da história, mas aconteceu dos dois lados, do lado dos mocinhos e do lado dos bandidos. E aí acaba que no final eu meio que cheguei a essa conclusão de que não existe nem mocinhos nem bandidos. É aquela velha história de todo mundo é bom e todo mundo é mau. As pessoas boas fazem coisas ruins também. As pessoas ruins podem fazer coisas boas também. Só que tem um personagem aqui que ele é um baita cuzão. Ele é muito estereotipado e é aquele estereótipo que eu acho que ninguém gosta, a não ser que você faça parte dele, sabe? Do que eu estou dizendo, não vou falar, pra não dar spoilers. Mas, eu sou muito misteriosa, muito, que isso, hein? Mas assim, né, eu não vou com a cara desse estereótipo aqui e acho muito difícil alguém com a cara. E aí teve uns momentos que eu fiquei tipo assim, bem feito pra você. Parar de ser assim, parar de ser arrogante, sabe? Esse tipo de coisa, parar de achar que o mundo gira ao seu redor. E assim, aconteceu. Nossa, gente, eu tô com muito calor, meu cabelo tá grudando aqui nas minhas costas, tanto que eu tô suando de calor. Mas eu já tô concluindo. Então, assim, acaba que no final eu fiquei meio que torcendo pra essa pessoa se fuder ali. E assim, eu não vou dizer o que aconteceu, mas eu não esperava que acontecesse isso. Mas eu fiquei feliz com o final? Um pouco. Eu preferia que... Eu ficaria mais feliz se isso não acontecesse, que aconteceu. Mas aconteceu, então assim... Nossa, virou uma beleza essa minha fala aqui, né? Ficou uma maravilha. Enfim, gente, eu gostei do livro. E, como eu disse, devo dar umas 4 estrelas aí. Recomendo? Não sei. Porque se você nunca tiver lido nada do King, eu não vou recomendar esse aqui pra você começar. Lógico que assim, é aquela velha história de sempre. Cada um é cada um. Se você, sei lá, lê a sinopse, se você vê esse vídeo, se você ficar com vontade de ler esse livro, começar a ler os livros do King por esse, vai lá e lê, porque vai que você gosta. Não se impeça de ler as coisas pelos que os outros falam, tá? Mesmo que seja tipo eu aqui, nós influenciadores literários, criadores de conteúdo, desse tipo de coisa. Mas eu não recomendaria porque não acho que seja nem de perto, tipo assim, as melhores histórias dele, a melhor criação, o melhor suspense, porque eu não acho que esse livro seja de terror, então... Ou que se você for colocar na categoria de terror, nem de longe o melhor terror... mas é aquilo de sempre, os personagens são bem construídos, a trama é bem feita. No final, algumas coisas fazem sentido, então assim, não é um negócio que se perde, não é uma história que se perde ali. Eu acho bem feito e, como sempre, o que eu mais gosto nos livros do King é que é sobre o ser humano, sabe? O ser humano, na sua, assim, ó, o ser humano que é cagado, o ser humano que faz as bosta e ele vai lá e vai pagar por aquilo, sabe? E é o King falando sobre essa faceta do homem, que é de ser um ser escroto, não é mesmo? Como bem sabemos que é. Olha o timing disso, porque olha o momento que estamos vivendo, né? Um monte de treta aí no mundo. Então, assim, o ser humano é escroto, o ser humano é arrogante, o ser humano é egoísta, ele se importa só com ele mesmo. E uma coisa que eu acho muito louca acontecer aqui nas cenas finais é
essa questão do egoísmo. Tipo assim, às vezes até pessoas que você amava, que eram muito próximas, eu tô falando você assim, no caso de um dos personagens aqui. Até pessoas que eram muito próximas dele, ele chegou num nível ali de egoísmo, de tipo assim, ele só queria ficar bem e foda-se totalmente os outros. Que assim, eu jamais tava esperando que ele fosse submeter pessoas ou fosse parar de se importar total. No final, o personagem virou uma pessoa muito fria. E aí eu fiquei tipo assim, eita, como assim? Mas faz sentido, sabe, com a realidade. Só que eu fui tapeada, porque teve um momento aqui que eu achei que ele tava meio que se arrependendo de ser mal e, tipo assim, dos pecados que ele tinha cometido e tal, e que ele tava querendo ser uma pessoa melhor. E eu achei que ele ia virar uma pessoa melhor. Achei que esse ia ser o desfecho. E assim, não, né? King, como sempre, fazendo aí o que ele quer e mostrando a realidade do ser humano. Ai, gente, não tenho palavras, viu? Eu sou apaixonada nesse homem. Tá aí o homem da minha vida, Stephen King. Porque o que ele faz com a escrita, eu não sei, tá, o que ele faz, mas eu fico encantada. Estou aqui sem palavras, deu pra perceber? Bom, eu espero que tenha dado pra entender alguma coisa. É porque eu fico tentando não dar spoiler, porque eu sei que tem gente que odeia, e eu sou uma dessas pessoas. Mas eu fico tentando interessar vocês no livro mesmo assim. Eu não sei se eu consegui. Espero que sim. Espero que você tenha pelo menos conhecido aí sobre esse livro. Vai que você não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Agora você já ouviu falar, pelo menos. E vai que você se interessou em ler, ou pelo menos você tirou completamente seu radar e falou, não me interessa nada esse livro. Então, espero que esse vídeo possa ter sido útil. Espero que você possa ter gostado de assistir. Muito obrigada aí pela companhia de sempre. Se você gostou de assistir, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Deixe um comentário aí também pra você ajudar no engajamento do canal, ajudar essa criadora de conteúdo aqui. Se você quiser comprar esse livro ou qualquer outro item pela Amazon, tem link aqui na descrição desse vídeo, assim como tem link pra tudo. Tem link pra compras na Amazon, né? Tem link pra entrar no grupo de leitores do WhatsApp, tem link pra meu Instagram, pro Scooby, pra tudo. Olha aí na descrição do vídeo que você vai achar, tá? E aí, se você não conhece ainda esse projeto aqui, que é o projeto que eu faço, né, onde eu leio as obras do Stephen King em ordem cronológica, eu vou deixar a playlist nos cards aqui desse vídeo, que aí você vai lá, clica lá na playlist, ou então entra aqui no canal e procura aí a playlist também, que esse aqui, se eu não tô enganada, já é o livro 17. E mês que vem, lerei Tripulação de Esqueletos, que é um livraço dele de contos, e depois, que é bem de terror, e depois, finalmente, é ele vem aí, It a Coisa. Lerei em abril, se der tudo certo, It a Coisa. Então, se você quiser me acompanhar nessa jornada, já fica atento aqui no canal. E aí, gente, esse foi o livro desse vídeo de hoje. Muito obrigada aqui pela companhia mais uma vez. Se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito e se você gostou do canal. E ativa o sininho das notificações. E eu já falei pra caramba, está tarde, preciso dormir, amanhã acordo cedo. E, bom, era isso que eu tinha pra falar, tá? Então, assim, gostei, recomendo, mas mais ou menos. Vamos ver o que mais vem pela frente nesse projeto. Mas interessante, como sempre. Uma leitura válida, principalmente para os fãs do autor. Então, agora eu vou. Um beijo, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.